Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo da nossa série O Eneagrama e os 9 tipos de personalidade. Bem, já falamos sobre todos os tipos, claro que não de uma forma muito profunda, não tem como, mas falamos de cada tipo, suas principais características, as crenças de cada tipo, o comportamento, né, a maneira de funcionar de cada tipo. Lembrando que cada tipo desse é um programa rodando na memória do cérebro. Tá ele aqui. Cada tipo, né, que foi falado aqui é um programa na memória do cérebro. E você pode considerar a palavra programa, você pode considerar de forma literal. É literalmente a sua personalidade, é literalmente um programa, né, na memória do seu cérebro. Um programa parte de informações que você herdou geneticamente e parte você aprendeu na sua infância, como eu comentei lá, né, nos vídeos de cada tipo. E esse vídeo de hoje é para a gente entender algumas coisas, alguns aspectos que são importantes que você entenda sobre cada tipo aí de personalidade. Eu fiz até uma lista aqui, estou com a minha cola aqui, né? Oito tópicos, oito tópicos que eu acho importante de comentar aqui sobre cada tipo, sobre os tipos do Eneagrama. Vamos lá, o primeiro que eu anotei aqui, que eu acho muito importante da gente entender. A primeira coisa, já falei isso em outros vídeos e vou repetir. Nenhum dos tipos foi uma escolha, né? Ninguém escolhe a própria personalidade, né? Boa ou má, positiva ou negativa, bem organizada ou mal organizada, bem estruturada ou mal estruturada, você não escolhe a sua personalidade. Quando você toma consciência de si, sua personalidade já está lá, já está estruturada, o programa já foi organizado, já foi moldado, as crenças já estão lá e ninguém escolhe a própria personalidade. Se sua personalidade é uma personalidade bem organizada, bem estruturada, independente do tipo, né? Se a sua personalidade, se o seu programa mental ele foi muito bem organizado na infância, ótimo para você. Se não, você vai ter problemas e você vai ter que ver como mudar essa programação. Esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico, todos os tipos são automáticos. O que eu quis dizer com esse tópico aqui? Sua personalidade é automática, é involuntária, é mecânica. 95% da forma como você funciona é, é algo automático, é algo involuntário, é algo que acontece de forma mecânica. Suas ações, suas reações. Você é um conjunto de condicionamentos na memória do cérebro. Não é gostoso ouvir isso, tá? Mas é a verdade. Todo ser humano ele é nada mais, nada menos do que um conjunto de crenças e um conjunto de condicionamentos na memória do cérebro. É por isso que é tão difícil você mudar hábitos. Por isso é tão difícil você superar vícios e mudar maus hábitos. É muito difícil, porque um hábito, por trás do hábito, por trás do vício, existe ali todo um conjunto de crenças na memória do cérebro, um conjunto de condicionamentos que levam o indivíduo a praticar aquele hábito, aquele vício. Então, e isso acontece de forma mecânica, de forma automática, de forma involuntária. 95% dos seus pensamentos são involuntários. Basta dizer isso. 95% dos seus pensamentos são involuntários. Seu cérebro cria esses pensamentos com base nas crenças que estão na memória. Se for crenças positivas, beleza, mas se for crenças muito destrutivas,
você vai ter problemas. Porque seus pensamentos provavelmente não, fatalmente serão pensamentos destrutivos se suas crenças, né, forem crenças destrutivas ou negativas. Terceiro tópico. Cada tipo do enneagrama foi formado no passado. O que significa isso? Que você vive no passado. Você vive no passado. Sua mente está no passado. Porque o seu conjunto de crenças que está na sua memória, que forma o seu programa mental, forma a sua personalidade, essas crenças se formaram no passado. E essas crenças, elas filtram o seu presente, elas interpretam tudo o que acontece agora com você no seu presente. Então você vê o presente com os olhos do passado. Você vê o presente com os olhos do passado, porque suas crenças interpretam o presente e essas crenças, elas vieram do passado. Você vive literalmente no passado. Quem leu aquele livro do O Poder do Agora, famosíssimo livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, já até alguns vídeos aqui eu já mostrei esse livro. Ele fala muito sobre isso, você está no agora. O que significa isso? É você sair do seu programa mental. Porque o seu programa mental, ele está no passado, ele é o passado. E por isso você vive no passado. É por isso que você escuta muitos psicólogos e terapeutas falarem sobre a criança interior. Você traz uma criança na sua memória. A criança que você foi um dia, ela está aí. Continua aí. O seu passado continua aí. Ok? Quarto tópico. É o seu programa que cria a sua vida. Bom, isso é algo que a gente precisa entender. É a sua personalidade, é o seu programa mental que cria a sua vida. Vamos lá? Primeiro, as crenças na memória do seu cérebro. As crenças estão na memória do seu cérebro. Essas crenças levam você a ter determinados pensamentos. Seus pensamentos geram emoções, sentimentos, estados emocionais. Esses estados emocionais geram ações, geram motivações, geram comportamentos. Seus comportamentos geram resultados. Então, é o seu programa mental que cria a sua vida. É a sua personalidade que cria a sua vida. O seu programa mental cria a sua vida. Quanto mais consciente você estiver do seu programa mental, mais poder, mais controle sobre a sua vida você vai ter. Quanto menos consciente você está do seu programa mental, da sua personalidade, menos controle você vai ter sobre a sua vida. Vamos lá para o quinto fundamento, o quinto princípio que a gente precisa entender aqui. O seu programa mental, ele cria um campo eletromagnético à sua volta. Até algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas o seu pensamento, que ninguém vê, nem mesmo você vê, mas você sabe que o seu pensamento está aí. Você não vê o seu pensamento, mas você sabe que você pensa da hora que acorda até a hora que vai dormir. E quando está dormindo, o seu cérebro está criando imagens, sonhos, tudo isso é pensamento. Pensamento é energia. Pensamento é energia. E o seu programa mental, a sua personalidade, que é formada de pensamentos, crenças, memórias, ideias, emoções, o conjunto de tudo isso, a soma de tudo isso, pensamentos, ideias, emoções, memórias, desejos, sentimentos, a soma de tudo isso cria um campo eletromagnético à sua volta. Esse campo eletromagnético, ele aproxima e repele. Esse campo eletromagnético, ele aproxima e repele pessoas,
determinadas situações, determinadas circunstâncias. Esse campo eletromagnético, ele é um campo de energia que aproxima algumas pessoas de você, repele outras pessoas de você, aproxima determinadas situações de você, afasta determinadas outras situações de você. Então, esse campo de energia que está à sua volta, que tem origem na soma de tudo que existe na sua personalidade, esse campo eletromagnético é um campo de energia que, como eu posso dizer, que interage com outros campos eletromagnéticos que estão à tua volta. Em algumas escolas esotéricas, eles chamam esse campo eletromagnético de corpo astral. Algumas outras escolas chamam de corpo etérico, mas na verdade eu prefiro usar esse nome eletromagnético, campo eletromagnético, porque se aproxima mais da realidade. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, tudo isso é energia. E uma energia que existe aí com uma determinada frequência, com uma determinada vibração. É invisível ao olho nu para muitas pessoas, tem pessoas que conseguem ver, quem estuda isso sabe disso, o fenômeno da clarividência, tem pessoas que têm a capacidade de ver esse campo eletromagnético, que no espiritismo chamam de espírito, né? Mas na verdade é um campo eletromagnético formado de toda a soma do conteúdo que existe na tua personalidade. Então, o teu programa mental, ele cria esse campo eletromagnético. O teu programa mental cria uma frequência energética à sua volta, que atrai pessoas, repele outras pessoas, atrai situações, repele outras situações. Outra coisa que eu trouxe aqui para a gente entender sobre a nossa personalidade, sobre o nosso programa mental. Para mudar qualquer coisa na sua vida, você precisa mudar o programa. Ok, isso não é difícil da gente entender. Toda a sua vida é uma extensão do seu programa mental, tudo que acontece na sua vida é uma extensão da sua personalidade. Para você mudar qualquer coisa em sua vida, para você fazer qualquer tipo de mudança, mudança que seja realmente duradoura, uma mudança que seja efetiva, uma mudança que seja duradoura, você vai ter que alterar, você vai ter que mudar alguma crença, algum conceito, algum valor, algum conteúdo do teu programa mental. Isso não é difícil da gente entender. Outra coisa que eu trouxe para a gente entender aqui é que compreendendo o seu programa, você começa a dar os primeiros passos na espiritualidade. Isso é uma coisa muito interessante que Gurdjieff trouxe, né, com relação a esse assunto. Muitas pessoas entram na busca da espiritualidade, muitas pessoas começam a trilhar esse caminho por razões, por motivos que na verdade são problemas na personalidade. E como é um problema na personalidade, como é uma disfunção na personalidade, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem muita gente que tem problemas no nível da personalidade, tem muita gente que está vivendo, que está passando por dificuldades que pertencem ao nível da personalidade, traumas, depressão, medos, pânico, transtorno de ansiedade, crises existenciais, são problemas que pertencem à personalidade. São questões que pertencem à personalidade. Tem muita gente que está vivendo isso e por conta disso entram no caminho da espiritualidade, acreditando que neste caminho da espiritualidade elas vão curar esses problemas. Não, não vão. Aquilo que pertence à mente, você precisa resolver na sua mente. E por isso que George Gurdjieff, ele resgatou esse conhecimento do Enneagrama, e eu acho isso fantástico,
Porque todas as pessoas a grande maioria das pessoas que sofrem com problemas emocionais, psicológicos, essas pessoas entram no caminho da espiritualidade, entram na religião, entram em alguma doutrina religiosa na esperança de que, por conta disso, seus problemas irão se curar. E, na verdade, não funciona assim. A sua personalidade é uma questão que você precisa trabalhar. Você não escolheu a sua personalidade. E os problemas que a sua personalidade tem, depressão, ansiedade, fobia, pânico, traumas, os problemas que pertencem à personalidade, você vai ter que resolver na sua personalidade. E aí Gurdjieff trouxe esse conhecimento do Eneagrama justamente por isso. Porque para você dar os seus primeiros passos na espiritualidade, primeiro você precisa trabalhar a sua personalidade. Primeiro você precisa trabalhar o seu programa mental, corrigir os defeitos, vou usar essa palavra, corrigir os defeitos do seu programa mental, mudar as crenças limitantes, mudar as crenças destrutivas, mudar os condicionamentos negativos, destrutivos, mudar os aspectos negativos da tua personalidade. Quando você faz isso, você se eleva a nível de consciência. Você passa a dominar a sua personalidade. Você passa a ter autoridade sobre a sua personalidade, sobre a sua mente. E nesse processo você se eleva a nível de consciência. E aí você começa a dar os primeiros passos dentro da espiritualidade. Não tem como você saltar a sua personalidade e alcançar essa dimensão espiritual. Não, isso não existe. A personalidade precisa ser observada, estudada, compreendida, entendida, transformada, mudada por você. Quando você faz esse trabalho, aí sim, você vai penetrar nessa dimensão da espiritualidade de uma forma muito mais natural. E como deve ser feito? Uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa cheia de traumas, uma pessoa cheia de questões emocionais como depressão, pânico, medos, uma pessoa que não consegue mudar, superar, transformar sua própria personalidade, essa pessoa não está pronta para adentrar nesse reino da espiritualidade, nessa dimensão da espiritualidade. Essa pessoa não está pronta. Primeiro, ela tem que passar pela personalidade, conhecer a personalidade, mudar o que deve ser mudado na personalidade. Encare a sua personalidade como um estágio de desenvolvimento, um estágio de crescimento. Sua personalidade é o seu aprendizado. Mudar a sua personalidade, transformar a sua personalidade é o seu aprendizado para você entrar na dimensão da espiritualidade. É um outro ponto importante aqui. Deixa eu ver aqui, compreendendo. Oitavo ponto. Claro, né? Só você pode mudar o seu programa mental. Só você pode fazer isso. Só você tem o poder, a capacidade de mudar, de alterar, de transformar a sua personalidade. Ninguém pode fazer isso por você. Se você tem questões na sua personalidade, se você está sofrendo com alguma questão da sua personalidade, só você tem o poder de mudar isso. Claro que você pode ter ajuda, claro, óbvio, você pode ter ajuda de pessoas que já viveram isso. Você pode ter um aconselhamento, você pode ter uma mentoria de uma pessoa, enfim, mas só você pode mudar essa sua personalidade. É uma questão sua. Faz parte do seu processo de desenvolvimento. Faz parte do seu processo de crescimento. Então a personalidade de cada indivíduo é um problema dele. A personalidade de cada indivíduo é uma questão pessoal, individual dele. Só o próprio indivíduo tem o poder de mudar essa personalidade, de mudar esse programa. E ao fazer isso, ele está evoluindo. Ao fazer isso, ele está se elevando a nível de consciência. Então foram 8 aspectos que eu
eu pontuei aqui sobre a sua personalidade, sobre o seu programa mental. Esses 8 aspectos, é importante que você reflita sobre isso, é muito importante que você entenda esses 8 aspectos, assista esse vídeo mais uma vez ou 2 vezes, reflita sobre cada aspecto desse e entenda o seguinte, alguém me perguntou se você é de um determinado tipo, você pode mudar para outro tipo. Entenda o seguinte, se você é de um tipo 3, por exemplo, a sua essência é 3. O seu programa mental, a sua essência ali é de um tipo 3. Claro que você pode mudar muitas coisas na sua personalidade. Por exemplo, se você é um tipo 3 que está funcionando, né, na faixa não saudável, se você é um tipo 3 que funciona em desequilíbrio, óbvio que você pode mudar isso. Você pode se trabalhar e passar a ser um tipo 3 funcionando na faixa saudável, em equilíbrio. Além disso, vamos imaginar que você tem determinados objetivos na sua vida e você percebe que outros tipos têm habilidades, têm características que para esses outros tipos é mais fácil atingir os objetivos que você deseja. Então você pode adotar comportamentos, crenças, você pode adotar atitudes de outros tipos de personalidade, visando, objetivando atingir suas metas. Um exemplo, o tipo 3, eu falei do 3, vou dar o exemplo do 3. O tipo 3 é aquela personalidade, aquele programa mental que funciona visando resultados. Na cabeça do 3, né, ele pensa assim, para eu ser aceito, para eu ser amado, para eu ser querido, né, pelas pessoas, eu preciso mostrar resultado. Eu preciso mostrar valor. E isso torna o tipo 3 uma máquina de gerar resultados. O tipo 3 é isso, tá? O tipo 3 é uma máquina de gerar resultados. E quando o tipo 3 ele funciona na faixa em desequilíbrio, aí que piora. Ele acorda só para gerar resultados, ele passa o dia só gerando resultados, porque o, o emocional do tipo 3 em desequilíbrio, ele fica muito mais acentuado, né, quando ele está em desequilíbrio. Então a ideia de que ele vai ser desvalorizado, né, diante dos outros, se ele não mostrar resultado, isso fica muito forte na cabeça dele. Então ele trabalha aí 13, 14, 15, 16 horas gerando resultado. E aí, em algum momento, ou ele vai adoecer, ele vai ter um problema de saúde, ou se não for isso, ele pode perder o casamento, ele pode acabar se divorciando, ele fica sem ver os filhos, porque ele trabalha demais. E aí, quando ele toma consciência disso, o que ele faz? Poxa, qual é o tipo aqui? Dos 9 tipos, qual é o tipo que é mais tranquilo? Qual é o tipo que trabalha, mas tem o seu tempo com a família, que tem aí um equilíbrio entre trabalho e família? Então, a pessoa pode ver qual o tipo que tem um comportamento equilibrado entre família e trabalho e encontra qual é esse tipo e aí começa a adotar comportamentos daquele tipo, você começa a adotar crenças daquele tipo, e aí começa a encontrar um equilíbrio entre trabalho e família. Estou dando apenas um exemplo. Outro exemplo, tipo 2, é aquele programa mental que funciona assim: para eu ser amado, eu preciso me doar para os outros. Eu preciso ser uma pessoa prestativa, eu preciso estar o tempo todo ajudando as outras pessoas para que as outras pessoas me deem um pouco de atenção, de amor, de carinho. Então, o tipo 2 é aquele programa mental que, para se sentir bem, precisa estar o tempo todo ajudando as outras pessoas. E nisso, o tipo 2 esquece dele próprio. Né? Esquece de suas questões, esquece de resolver seus próprios problemas, porque está sempre ali ajudando os outros, os familiares, os amigos.
Então, qual é o perfil, qual é o tipo de personalidade que é mais individualista? Qual é o tipo de personalidade que é mais, sabe, mais egoísta no bom sentido, mais individualista, que no caso é o tipo 4. Então, esse tipo 2, percebendo isso, pode procurar, adotar algumas crenças do tipo 4, adotar algumas atitudes do tipo 4, alguns comportamentos do tipo 4. Então, o Eneagrama, você pode transitar por todos os tipos. Você pode modelar comportamentos, hábitos e crenças de todos os tipos, visando aquilo que você deseja. Então, é muito importante que você primeiro analise, compreenda esses 8 princípios que eu trouxe aqui. Antes de você tentar fazer qualquer coisa com a sua personalidade, antes de você tentar fazer qualquer coisa, assista esse vídeo mais de uma vez. Reflita sobre cada princípio desse. Olha o princípio número 1, por exemplo. Nenhuma personalidade, nenhum dos tipos é uma escolha. Você não escolhe. Como você pode ser feliz? Como você pode ser 100% realizado, 100% feliz, tendo uma personalidade que não foi você que escolheu, que não foi você que organizou? É impossível. Só esse princípio aí já é para você refletir bastante. Como você pode se autorrealizar na vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, se você tem uma personalidade que nem foi você que moldou, uma personalidade que tem aspectos, muitos aspectos limitantes? Você precisa refletir sobre isso. Então, antes de você fazer qualquer coisa, qualquer mudança, compreenda esses 8 princípios, reflita sobre isso. Uma vez que você compreendeu esses 8 princípios, o segundo passo é você identificar realmente qual é o seu tipo. Identificar qual é o seu tipo. Já estamos aqui com 27 minutos, eu vou parar por aqui, vou fazer um outro vídeo continuando daqui, mas reflita bastante sobre isso que eu estou te falando. Esses 8 princípios você precisa entender. Você precisa refletir. Porque quando você refletir sobre isso, várias fichas vão começar a cair na sua cabeça. Você vai começar a entender certas coisas. Você vai começar a entender por que você se comporta da forma como se comporta. Por que você não consegue mudar coisas. Por que a tua vida funciona como ela está funcionando. Fichas vão começar a cair. Mas para isso você realmente vai ter que tirar um tempo, assista ao vídeo, reflita sobre tudo isso. E depois que você refletir sobre isso, o próximo passo, realmente descobrir qual é o seu tipo, ok? Curta o canal, se inscreva aqui no canal, clique no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.